Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui estamos para darmos continuidade no nosso propósito, que é nós estamos estudando a palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma pequena série sobre escatologia, o tratado do fim. Hoje nós vamos falar sobre a importância de nós entendermos aí as linguagens que nós temos dentro da Bíblia, ou que a Bíblia ela usa, essas linguagens, a qual nós iremos falar sobre três linguagens, que é a literal, a figurativa e a simbólica. É de suma importância nós entendermos isso para que possamos fazer uma interpretação correta de um texto. A Bíblia ela é cheia dessas figuras, ela é cheia de simbolismo e nós precisamos, principalmente, quando nós estamos estudando a Bíblia e escatologia em si, entendermos para que nós possamos então interpretar corretamente um texto. Precisamos ser muito cautelosos, cuidadosos, para que nós não venhamos aplicar, às vezes, uma interpretação literal aonde se deveríamos interpretar de maneira simbólica. Ou ali está um símbolo que representa, alguma coisa e nós acabarmos interpretando de maneira equivocada. Nós temos aí dentro da Bíblia muitas figuras, e isso é muito importante, principalmente quando nós estamos olhando para o Antigo Testamento, que é a sombra do Novo Testamento, e nós entendemos a respeito dessas figuras, nós vamos ver quanta riqueza que há, e nós conseguiremos, entendendo isso, ver aí grandes revelações dentro da palavra de Deus, através do aprendizado dessas linguagens ou dos tipos de linguagem que a Bíblia ela usa. Então eu quero convidar você para nós estarmos meditando um pouco nesse assunto que achamos de extrema importância na interpretação bíblica. Então hoje nós vamos falar a respeito disso, que possa ser produtivo e edificante para a sua vida, para que possamos então estarmos dando continuidade nessa série de pequenos vídeos sobre escatologia, abordando alguns textos aí dentro dessas linguagens que a Bíblia ela usa. Então vamos aqui darmos início no nosso propósito de hoje. Vamos falar aí de algumas figuras principais, ou seja, nós precisamos entender que a Bíblia ela está cheia de figuras retóricas e devemos conhecer para que nós possamos então entender melhor. Então, dentro da Bíblia nós temos metáfora. O que é uma metáfora? É aquilo que se afirma de um ser, que o representa. Então vamos usar um exemplo. Preste bem atenção, Zacarias capítulo de número 3. Abra aí a sua Bíblia, no capítulo de número 3 de Zacarias, no versículo de número 8, está escrito assim: Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Preste bem atenção agora. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Preste bem atenção que a metáfora é aquilo que se afirma de um ser, que o representa. Nesse caso, o servo representa o renovo. Mas nós temos também dentro da Bíblia a metonímia. O que é uma metonímia? É o emprego do efeito pela causa. Preste bem atenção. Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 23. São apenas exemplos, nós temos vários dentro da Bíblia, mas estamos pegando um para dar aqui um exemplo. Capítulo de número 25 do livro de Gênesis, versículo de número 23, que diz assim: E o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre, os dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, o maior servirá o menor. Então, metonímia
é o emprego do efeito para a causa, dos progenitores por seus descendentes, como é esse caso. Também se emprega no sentido inverso. Vamos ver um exemplo disso? Lucas, capítulo 16, versículo de número 29, que é a causa pelo efeito. Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 29. Diz assim: disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, observe que é a causa pelo efeito, ou os autores pelo seu escrito. Nós temos também um emprego do sujeito pelo atributo, ou no caso, Gênesis 41, versículo de número 13, falando ainda de metonímia. Gênesis capítulo de número 41, versículo 13. Leiamos. Diz assim: e como ele nos interpretou, preste bem atenção, assim mesmo foi feito. A mim me foi tornar ao meu estado, ou a mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar, ou seja, sonhadores por seus sonhos, né? E nós temos também o inverso, o atributo pelo sujeito. Jó, capítulo de número 32, versículo de número 7. Então vamos ler aqui em Jó, no capítulo de número 32, e o versículo de número 7, que diz assim: falem os dias, e a multidão dos anos ensine sabedoria, ou seja, as idades por seus possuidores. Mas nós também temos aí a sinódoque, o emprego do gênero com a espécie, o geral pelo particular. Vamos ler Mateus capítulo 3, versículo de número 5. Sinédoque, ok? Mateus capítulo 3, versículo de número 5. Diz assim: então ia ter com ele Jerusalém, observe, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Então, aqui é uma linguagem do emprego aqui geral pelo particular, ou seja, ao invés de falar que veio bastante gente, né, de Jerusalém, ele diz que veio todo Jerusalém empregando aí o geral pela espécie. Nós temos também Gênesis capítulo 6, versículo 12. Gênesis capítulo 6, versículo de número 12. Sinédoque. Gênesis 6, versículo de número 12, que diz assim: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, emprega a ordem inversa à espécie pelo gênero do particular no geral, a terra, a carne, tá certo? Aqui dentro desse texto. Mas nós temos também Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 11. Veja o quanto em uma interpretação bíblica é importante nós então conhecer as linguagens que a Bíblia ela usa. Mateus capítulo de número 6 e o versículo de número 11. Leiamos: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, aqui usando o emprego, né, do particular para o todo, ou também do particular pelo geral. E nós temos também Gênesis, capítulo 3, versículo de número 19.
que também emprega a ordem em sentido inverso da parte pelo todo. Isso é sinédoque. Gênesis capítulo 3, versículo de número 19. Leiamos. Diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó tornarás. Tá certo? Nós temos também hipérbole. Vamos usar aqui o texto de Deuteronômio, capítulo de número 1, para dar o exemplo da hipérbole, que é a afirmação em que as palavras significam mais do que a realidade das coisas, ou uma linguagem exagerada dentro da Bíblia, né? Então nós temos a hipérbole, capítulo 1 de Deuteronômio, versículo de número 28. Diz assim: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. Assim as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Olha só a expressão. E também vimos ali o filho dos gigantes da terra. Os muros eram até o céu. Então é uma linguagem, claro que não está falando isso, mas é uma linguagem que a Bíblia usa de hipérbole. Nós temos também ironia. Gênesis capítulo 3, versículo de número 22. Essa linguagem aqui é uma expressão que literalmente pode significar o oposto. Então, principalmente, né, isso é muito importante entender. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 22, que diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não se estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, tá certo? Então aqui é uma linguagem aí irônica, né? Que é uma expressão que literalmente pode significar o oposto, como nesse caso aqui do Gênesis. E nós temos diversos outros casos como com essa linguagem, né, irônica dentro da Bíblia. Nós temos também a prosopopeia, Salmo 35, versículo 10. Vamos ver esse exemplo. Salmos de número 35 e o versículo de número 10. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Então, prosopopeia é a personificação das coisas e dos seres. Olha que interessante. Mas nós temos também o antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É a linguagem que atribui a Deus atributos humanos. Gênesis 8:12, principalmente isso. Aqui também é muito importante entender, porque às vezes traz algumas confusões aí se nós não entendemos isso numa interpretação de um texto. Versículo de número 12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou para fora, mas não tornou a ela. Então, Gênesis capítulo de número 8, acredito que seja o capítulo 6, vamos corrigir aqui, e o versículo, vamos ler, não 8, mas o versículo 6 do capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 6, versículo 6. Gênesis capítulo 6, versículo de número 6, tá certo? Um antropomorfismo, que é aqui
essa linguagem que atribui a Deus atributos humanos. Então arrependeu o Senhor de haver feito homens sobre a terra. Deus se arrependeu. Observe que isso é uma linguagem a qual se atribui a Deus aí linguagens humanas. Mas nós temos também aí a alegoria. Gálatas capítulo 4. Vamos lá? Gálatas capítulo de número 4. Versículo de número 21 ao 31. É um pouco grande, mas aqui na epígrafe vai falar de Sara e Agar, que são uma alegoria de dois concertos, né? É muito interessante esse texto aqui, a qual Paulo ele vai falar então aí com as igrejas da Galácia. Então a alegoria é uma narrativa em que as pessoas representam ideia ou princípios, né? Então aqui no versículo 21 diz assim: disse-me, vós os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Preste bem atenção. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. E o que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filho para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é a de cima, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te, clama tu, que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmão, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que os irmãos somos filho, não da escrava, mas da livre. Então aqui nós temos aí essa linguagem que nós chamamos de alegoria. Mas nós temos também dentro da Bíblia enigma, que é o que comumente chamamos de adivinhação. Adivinhação. Juízes, capítulo de número 14, versículo de número 14. Nós temos aí um enigma. Juízes 14, versículo de número 14. Então lhe disse: do comedor saiu comida, e da doçura saiu do forte, e em 3 dias não puderam declarar o enigma. Então a Bíblia também tem aí os seus enigmas. Mas a Bíblia tem também símbolos, né? E principalmente quando nós estivermos interpretando alguns textos no Apocalipse, a Bíblia tem muito simbolismo e vai ser muito importante nós entendermos isso. Levíticos capítulo 17, versículo 11. No simbolismo é o emprego de algo material significando algo espiritual. Olha só, livro de Daniel tem muito simbolismo, que é o emprego, então, de algo material que tem um significado espiritual, né? Então, isso é muito importante entender. Levíticos, capítulo 17, versículo de número 11. Versículo 11 diz assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiar pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação pela alma, né? Então o sangue aqui, que é
de uma maneira material, simboliza algo espiritual, que no caso aqui, né, é a vida, é a alma, tá certo? Nós temos também tipo dentro da Bíblia. E a escatologia, isso é fantástico quando nós entendemos. Vamos ler Romanos 5,14? O tipo é a representação de pessoa ou coisa na esfera espiritual, por intermédio aí de pessoas ou coisa puramente material. Romanos capítulo 5, versículo de número 14. Então nós vamos ter muito tipo dentro da Bíblia. E aí é importante nós estarmos entendendo os tipos. Capítulo 5, versículo 14, apenas um exemplo. 5,14. Diz assim: no entanto, a morte reinou Deus desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Então, nós temos esses tipos dentro da Bíblia. Por exemplo, Sara é tipo, Rebeca é tipo, José é tipo, Moisés é tipo, Enoque é tipo. O que aconteceu com Enoque é um tipo, né, de arrebatamento, transladação aí de Enoque, de Elias, é tipo do Novo Testamento. Então é muito importante entender essas linguagens, né? Nós temos também o antropopatismo, que é atribuir a Deus partes humanas, né? Deus disse para Moisés: fica na brecha ali, que eu vou passar e você vai ver as minhas costas, as mãos de Deus, os olhos de Deus que estão sobre toda a terra. Então, isso é o antropopatismo. Antropomorfismo é a linguagem que nós atribuímos a Deus aí alguns atributos humanos, tá certo? Diferente do antropomorfismo. É o antropopatismo, que é os pés, as mãos de Deus. Mas nós temos também parábolas, né? Que é uma narrativa que pode ser real ou imaginária, em que tanto a pessoa como as coisas e suas ações correspondem a verdades espirituais e morais. Então nós temos muitas parábolas, e essas parábolas elas precisam ser entendidas aí. Por quê? Porque ela é uma narrativa que pode ser real ou pode ser imaginária. Então isso é muito importante nós estarmos entendendo. Então essas são algumas figuras aqui que nós falamos, ou para nós estarmos interpretando corretamente a palavra de Deus, tá certo? Que você possa estar aproveitando, se aprofundando mais. Aqui é apenas um exemplo, mas nós vamos continuar falando a respeito disso, porque para nós entendermos aí mais profundo alguns textos, para nós estarmos interpretando simbologias bíblicas. No outro vídeo eu vou falar mais específico sobre o simbolismo bíblico, para nós olharmos principalmente para o livro do Apocalipse e entender o que é esse negócio de dragão, 7 cabeças, estrela, castiçal, candelabro, né? 7 espíritos. Será que são 7 espíritos? Não, não são 7 espíritos. São um espírito que tem 7 características. O mesmo espírito que acaba operando tudo, né? É só um espírito que dentro da igreja nós vamos ver ele trabalhando ali com diferentes atuações. Do mesmo jeito no Apocalipse, quando fala 7 espíritos, né? Então, são 7 espíritos? Não, não são 7 espíritos. São as suas atuações. E como que a gente faz para interpretar isso? Nós vamos ver quando o Espírito, lá em Isaías vai falar que desceu sobre Jesus. E esse Espírito trazia essas atuações na vida de Jesus. Então, nós vamos falar sobre isso, né? Os chifres que Daniel vê, que negócio é esse? Que chifre, que simboliza o chifre? Os 7 igrejas. Por que 7 igrejas? Por que 10? Por que 1? Por que 2? Então é de suma importância nós entendermos isso. E nós então
continuaremos falando, né, a respeito desse assunto para que nós possamos, de uma maneira bíblica, responsável, interpretar alguns textos dentro da escatologia. Que Deus abençoe, que esse vídeo possa ser produtivo. Se tem sido, você curte para que você possa nos ajudar a ter mais acesso dentro do YouTube, que esse é o nosso propósito, tá certo? Quando você comenta, isso é muito relevante aí para nós também, e você pode estar compartilhando com as pessoas para nos ajudar no nosso propósito, que é alcançar vidas, edificar vidas através do estudo e do ensino da palavra. Que Deus abençoe. Nós voltaremos falando do simbolismo bíblico. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo.